John Belushi died today at 33 years old. John Belushi era um gênio da comédia. O John era um daqueles caras que quando subia no palco, você morria de rir. Seus personagens em O Clube dos Cafajestes e Os Irmãos Cara de Pau se tornaram ícones. O John era incrível, todo mundo concorda. As pessoas quebravam portas só para ver o John Belushi. Ele adorava deixar as pessoas felizes. Mas em 5 de março de 1982, John Belushi foi encontrado morto. Belushi died in a bungalow at the Chateau Marmont Hotel in Hollywood. As pessoas diziam que o John Belushi vivia uma vida intensa. Mas será que esse apetite lendário pelo excesso como uma estrela de rock era mais do que um mito? Autópsia de famosos. John Belushi. O Dr. Michael Hunter é um médico legista mundialmente famoso. Ele realizou mais de 4.000 autópsias com o objetivo de entender a causa da morte. Hoje, ele é o principal médico legista de uma das maiores cidades dos Estados Unidos. Eu estou com o relatório da autópsia do John Belushi. Com as informações que estão aqui, eu posso montar um quadro dos últimos dias, horas e minutos dele. Então eu serei capaz de determinar a causa exata da morte desse jovem e talentoso comediante. Segunda-feira, 22 de fevereiro de 1982. John Belushi esteve isolado no Hotel Chateau Marmont em Hollywood durante 6 semanas, escrevendo com seu amigo Don Novello. Após sua ascensão imediata à fama, Belushi, aos 33 anos, enfrenta um dilema. Seu último sucesso, Os Irmãos Cara de Pau, foi lançado há 2 anos. Desde então, ele fez apenas 2 filmes, ambos desastres de bilheteria. A Paramount Studios concordou em dar uma última chance a John. E ele negociou um contrato que lhe dá controle total para reescrever um filme que ele intitulou Noble Rot. Enfim, o roteiro está completo, semanas antes do prazo, e pronto para ser lido pelos executivos da Paramount. Certo de que finalmente está com um sucesso em mãos, John Belushi volta para casa em Nova York para comemorar com a esposa. Oi! Tava com saudade? Sim. Ele possui apenas 12 dias de vida. A primeira coisa que eu percebi no John Belushi é que ele era bem pesado, com 100,5 kg e 1,72 m. Fazendo os cálculos, o IMC dele era 34. Isso indica claramente que ele era obeso. Nascido em 24 de janeiro de 1949, John Belushi foi criado em Wheatown, uma pequena cidade 50 quilômetros a oeste de Chicago. Ele era um aluno modelo, popular, capitão do time de futebol americano, rei do baile e estrela de todas as peças escolares. Foi então que ele conheceu sua futura esposa, Judith Jacklin. O talento de Belushi para a comédia logo foi reconhecido, e aos 23 anos ele já era o artista de destaque da companhia The Second City, em Chicago. Sem formação como ator, ele seguia o instinto. O John era uma pessoa muito intensa. Ele era extravagante, às vezes um pouco bruto, e tinha a reputação de ser muito ousado. Em 1975, quando a rede NBC estreou um novo programa de comédia nas noites de sábado, Belushi foi chamado a Nova York para um teste. O humor autodepreciativo de John e seu talento para imitações fizeram sucesso com os produtores. Adorado tanto pelo público quanto pela crítica, ele logo se tornou parte indispensável do elenco do Saturday Night Live. O John Belushi foi uma revelação no Saturday Night Live. De repente, ele estava influenciando toda a consciência americana. O John foi fundamental para o Saturday Night Live. Ele sabia retratar o estúpido, o idiota e até o grosseiro, entre outras coisas. Mas ele era uma pessoa realmente inteligente. Ele não era só um cara gordo e bobo. Eu percebi pelo relatório uma cicatriz no joelho esquerdo. E o local dela indica que ele fez uma cirurgia na cartilagem daquele joelho. Em 1977, realizando um esquete em uma universidade, Belushi caiu e sofreu uma lesão dolorosa. Ele precisou de uma cirurgia emergencial para restaurar a cartilagem do joelho. Mas após algumas semanas de descanso, o joelho se curou.
A minha primeira impressão do corpo do John é que não tem nada muito gritante ou óbvio que possa ser uma pista da causa da morte dele. Mas eu tenho 24 páginas para examinar. Como este ator, que um dia já foi atleta, acabou morrendo aos 33 anos com o corpo muito maior que o tamanho comum. Pelo relatório da autópsia, ele não tinha nenhum problema relacionado com a glândula adrenal, a tireoide ou a pituitária. Então, nesse caso, a obesidade não é decorrente de uma anormalidade nas glândulas. Pode ser devido a um estilo de vida excessivo. O John tinha um grande apetite. Até a maneira como ele comia era exagerada. Ele se entupia. A comida nunca era o suficiente. Se tinha donuts, ele queria todos. Se tinha mel, ele logo pegava. Uma das constantes que nós vemos na vida do John é o excesso. Pessoas que comem em excesso fazem isso como um mecanismo para lidar com dificuldades, para se aliviar. E isso, com certeza, se aplica ao John. A obesidade afetava o coração dele, fazendo com que ele tivesse que trabalhar mais para bombear o sangue através do corpo, resultando em hipertensão. Isso pode levar a uma parada cardíaca e à morte. Mas eu acho improvável pela idade e pelo fato dele só ter 100,5 kg que esse seja o único motivo de sua morte. Mas a obesidade trouxe outro risco oculto. O relatório da investigação mostra que foi encontrado Actifed no local da morte. É um descongestionante bem forte. Eu não sei por que o John usava isso. Talvez fosse sinusite. O personal trainer de John Belushi contou à polícia que ele roncava constantemente. Então é possível que ele usasse o remédio para controlar o ronco. Mas isso pode ser um sintoma de algo muito mais perigoso. No relatório, eu vi que enquanto ele dormia, ele ficava sem ar. O John era obeso, tinha histórico de ronco e falta de ar durante o sono e tomava descongestionante. Tudo isso sugere que ele poderia ter apneia do sono. A apneia do sono consiste em períodos durante o sono em que o indivíduo perde a respiração. Ela pode ser muito perigosa e causa muito estresse ao coração. Isso pode levar a várias complicações, resultando em uma parada cardíaca repentina. Durante o sono, os tecidos e músculos na garganta relaxam e se estreitam. Quanto mais obeso é o indivíduo, mais flácidos os tecidos se tornam e as vias respiratórias podem se fechar completamente. Com o tempo, o aumento de dióxido de carbono na corrente sanguínea provoca uma reação inconsciente e a pessoa acorda ofegante. Quanto mais isso ocorre, maior o risco de insuficiência cardíaca. John corria um risco grave de ataque cardíaco sem que ninguém soubesse. Mas a apneia do sono é uma ameaça a longo prazo. E como ele ainda era bem jovem, eu acho que a causa da morte está em outro lugar. A morte de John não parece estar ligada à sua obesidade. Mas existem outros sinais de um estilo de vida excessivo que pode ter destruído sua saúde. Quarta-feira, 24 de fevereiro, 10 dias antes da morte. John sai em Nova York com sua esposa Judy e Dan Aykroyd. John e Dan são grandes amigos há mais de 7 anos, desde que trabalharam juntos no Saturday Night Live. Um dos principais interesses em comum dos amigos era o amor por bares, tanto que eles compraram um bar juntos no Soho, em Nova York. Eles chamaram de Blues Bar. Era um lugar para passarem o tempo, conversar, chamar os amigos, criar, relaxar e tomar um drink. O relatório mostra que havia álcool na bile do John Belushi. Mas o interessante é que não havia álcool nem no sangue, nem na urina. Pelos relatos, nós sabemos que o John bebeu álcool no dia da morte. Então eu posso concluir que ele já tinha metabolizado todo o álcool. O John tinha um desejo insaciável por uma vida que fosse realmente social. Pensando no Blues Bar, esse era um meio para alguém muito social ter um lugar para ir toda noite. Ele não precisava ir a 15 lugares. Era só ficar ali que as pessoas iam chegar. Mas isso também é um problema para quem quer. Permanecer sóbrio não é uma alternativa muito provável. Outra coisa que eu descobri lendo a autópsia é que o John Belushi tinha uma doença no pulmão.
O relatório diz que os pulmões são moles e crepitantes e que os alvéolos contêm muito ar preso dentro deles. Essa é uma descrição clássica de alguém com enfisema, uma doença associada ao fumo. Ele estava fumando cada vez mais. Chegava a acender 2 cigarros de uma vez só. Mas John não fumava apenas tabaco. Segundo o relatório da investigação, também existia uma substância verde e folhosa no local, que depois foi identificada como maconha. O princípio ativo da maconha, o THC, simula químicos naturais do corpo chamados canabinoides. Ele estimula o sistema de recompensa do cérebro, que controla o sexo e a alimentação. Apesar de o John usar bastante tabaco e maconha, não existe evidências na autópsia que sugiram que algum desses elementos tenha influenciado na morte. Eu preciso entender melhor que outras drogas estavam no sistema dele, porque tudo que eu vi até agora mostra que o John tinha um perfil irresponsável, tanto na carreira quanto na sua vida. E isso traz a questão, qual será o motivo dele se automedicar? O John, apesar de toda a presunção e entusiasmo, tinha medo do fracasso. Era estranho, era como uma combinação. Muita autoconfiança e nenhuma autoconfiança. Uma coisa que a gente sabe sobre muitos artistas é que existe um sentimento de insegurança emocional de não ser o bom o bastante. Isso fica muito evidente na história do John Belushi. Ele sobrevivia através das reações positivas. Era tudo o que ele queria. Sexta-feira, 26 de fevereiro de 1982, uma semana antes da morte. Após 7 anos de estrelato, a carreira de John estagnou. Ele espera que Noble Roth, um roteiro que ele coescreveu, a traga de volta aos eixos. Noble Roth, para o John, era a obra-prima dele. Ele achava que ia ser a melhor coisa que já aconteceu. Mas, para a surpresa de John, seu agente ligou de Londres para avisar que a Paramount Studios acha que o roteiro de Noble Roth é medíocre e não vale a pena ser produzido. Ele ficou arrasado quando os estúdios não quiseram o filme. Eles preferem que John troque Noble Roth por um de seus próprios projetos. O Dan Aykroyd falou várias vezes para ele: para de insistir, nada acontece de repente. Você fez muito sucesso, aproveite. Mas o John não ligava. Ele ia insistir no filme até morrer, se precisasse. Belushi disse ao diretor do estúdio que voltaria a Los Angeles após o fim de semana para propor um acordo. Com 2 dias de folga, John decide que precisa esquecer seus problemas. Segundo a investigação, foi descoberto um resíduo branco. Era bem pouco, mas eles conseguiram identificar como sendo cocaína. Ele tinha muita energia e não sabia o que fazer com isso. As drogas foram uma solução para mantê-lo distraído. Quando nós chegamos à fase adulta, já determinamos meios de lidar com o estresse. E no caso do John, ele recorria a narcóticos, recorria a drogas. Cocaína é um estimulante que provoca um grande aumento da presença do neurotransmissor dopamina no cérebro. É o excesso de dopamina no sistema de recompensa do cérebro que causa a sensação de euforia associada à droga. Quando se trata de drogas ilegais, com certeza a cocaína está perto do topo da lista de drogas mais perigosas e imprevisíveis. O fato de haver cocaína no local muda meu ponto de vista e joga uma nova luz na minha investigação. Sábado, 27 de fevereiro de 1982. Na manhã após o roteiro de John ser rejeitado pelo estúdio, ele acorda tossindo sangue. Tossir sangue é chamado de hemoptise e é um sinal claro do abuso de cocaína. Normalmente, cocaína é aspirada pelo nariz. Quando alguém consome cocaína pelo nariz, ela é absorvida por vasos sanguíneos bem pequenos nas cavidades nasais e é distribuída pelo corpo. Mas o nariz não está preparado para esta agressão química. Aspirar cocaína pode lesionar a mucosa nasal, e isso causa a ruptura dos vasos sanguíneos e hemorragia. John Belushi começou a consumir cocaína trabalhando em seu primeiro sucesso, Saturday Night Live. O programa era um novo território para o elenco e os produtores, combinando atualidades, prazos apertados e atuações ousadas.
Cocaína era o principal combustível. Eles estavam sempre escrevendo, sempre aperfeiçoando tudo. E todo mundo usava drogas, porque as drogas te mantêm ativo. Beleza, vamos lá. E o Belushi usava mais do que qualquer um. O John devia achar que com a cocaína ele era a melhor versão de si mesmo. Ele incorporava melhor esse personagem grande e intenso que todos esperavam que ele fosse. Acho que naquela época todo mundo se achava imortal e por isso usava drogas. Sabe, os tempos eram outros. Tomar drogas no Saturday Night Live era tipo, ei, traz um café pra mim. A pergunta que eu quero fazer agora é: a cocaína influenciou diretamente na morte? E com esse relatório, eu posso chegar a uma conclusão. O exame toxicológico mostra baixa concentração de cocaína no sangue. Então ele tinha usado cocaína há pouco tempo. A concentração de cocaína no sangue culmina cerca de 30 minutos após o consumo. Depois de algumas horas, ela já se foi. Ele também tem uma concentração alta de um metabólito da cocaína na urina. Essa concentração sugere que ele tinha usado bastante cocaína durante seus últimos dias. É óbvio que Belushi está lutando contra um vício grave em cocaína. Algumas pessoas são mais vulneráveis aos vícios. Quando você chega ao ponto de começar a se achar uma versão melhor de si mesmo com uma substância, aí a dependência deixa de ser algo fisiológico e se torna um vício mental, um vício cognitivo. E é sempre muito mais difícil se livrar disso. Em 1979, Belushi decidiu tentar se livrar do hábito. Seu filme O Clube dos Cafajestes foi um sucesso e a banda The Blues Brothers, liderada por Belushi e Dan Aykroyd, está pronta para sua primeira e muito esperada turnê. John está decidido a não desperdiçar a oportunidade. O próprio John estava ciente que usava muita droga e que não devia por causa do trabalho. John disse à banda que todos, incluindo a si mesmo, não poderiam consumir drogas durante a turnê. Quando John Belushi saiu em turnê com The Blues Brothers, ele realmente estava tentando mudar de vida. Inesperadamente, John encontrou motivação para abandonar as drogas. E a turnê do The Blues Brothers foi um sucesso estrondoso. O fato de que, com tudo aquilo acontecendo, ele conseguiu não consumir nada é uma prova de força desse homem, do desejo genuíno dele de querer largar completamente todas as drogas. Belushi estava bem e continuou livre de drogas em seu filme seguinte, Brincou com Fogo, Acabou Fisgado. O papel principal nesta sensível comédia romântica foi um desvio radical para John, que estava desesperado para ser levado a sério como ator. Esse foi um filme em que ele tentou aumentar o leque de talentos dele, para não continuar sendo sempre a bomba atômica. Antes das filmagens, a atriz clássica Blair Brown estava preparada para o pior. Antes de encontrar o John, eu já conhecia bem ele e estava com medo. O John não tinha muita reputação como ator, então eu fiquei em dúvida se ele ia conseguir dar conta daquilo. John até contratou um personal trainer para moldá-lo à imagem de um herói romântico de Hollywood. O meu trabalho era treinar e manter o John em forma. Ele pesava uns 110 quilos na época e a gente treinava todo dia. Ele perdeu 20 quilos e ficou fenomenal. Ele estava adorando e estava sóbrio. E eu lembro de pensar, ele vai conseguir ser um grande ator. Mas o novo Belushi, mais contido e mais magro, não chamou a atenção da audiência e o filme recebeu críticas desfavoráveis. O que eu me lembro do Brincou com Fogo, Acabou Fisgado é que o filme foi muito mal. Todo mundo achou o filme fraco e sem graça. E alguém disse, sabe o que foi? A falta de drogas. Sabe? Eu não sei por que deu errado, mas deu. I liked it. I wasn't concerned about losing any fans. I mean, I might lose a few people who do angel dust and stuff like that. That crowd might be gone. Eu sei que o filme fracassou porque as pessoas não queriam ver ele fazendo aquilo e isso foi muito doloroso. Ele encarou os próprios limites como ator e isso é difícil. O que você faz nesse caso? Recorre ao que te ajuda a enfrentar, nesse caso, as drogas.
O John estava com tudo a favor dele. Ele estava em forma. O problema é que depois que o filme acabou, ele voltou para Nova York e tudo acabou. A autópsia de John revela a dimensão do dano provocado por seu vício em cocaína. O relatório da autópsia revela um coração dilatado. Tinha 460 gramas, era 30% maior do que deveria ser. O coração de um atleta de elite teria o mesmo peso que o de John, mas por motivos bem diferentes. Esse deve ser o efeito secundário desse consumo constante de cocaína. Cocaína estimula o coração a bater mais rápido, ao mesmo tempo em que comprime os vasos capilares. A pressão sanguínea aumenta e o fluxo para o coração diminui. O uso constante de cocaína pode prejudicar o coração, aumentando o esforço que o órgão tem que fazer para bombear o sangue, o que faz com que ele aumente. Ele também pode lesionar o músculo, resultando em uma cardiomiopatia, que pode levar a um ataque cardíaco. Então, foi a cocaína que matou John? Quando você começa a viver a sua vida sempre no limite, aumentam as chances de você cair. Domingo 28 de fevereiro de 1982. John Belushi volta de Nova York a Hollywood e se hospeda no bangalô número 3 do Hotel Chateau Marmont. Ele está aqui para tentar salvar seu novo projeto, Noble Rod. O estúdio não gostou do roteiro e não quer produzi-lo. Ele tem uma reunião marcada com Michael Eisner, chefe da Paramount Studios, na manhã seguinte. Mas agora, sua prioridade é comprar cocaína. A pergunta que eu faço agora é: a cocaína influenciou diretamente na morte? A cocaína é imprevisível. E o dano não depende da dose, ou seja, qualquer quantidade de cocaína no organismo de alguém pode causar um ataque cardíaco. Pessoas que usam cocaína se colocam em risco constante de morte súbita. Segunda-feira, 1º de março de 1982. Após apenas algumas horas de sono, é hora de John fechar um acordo para salvar sua carreira. Até então, a carreira dele foi boa, mas ele precisava de um sucesso. Ele estava num momento em que tudo poderia ir por água abaixo. O chefe da Paramount, Michael Eisner, faz sua proposta. Se Belushi concordar em abandonar o roteiro de Noble Rod, o estúdio irá garantir um papel de destaque em Joy of Sex, uma comédia erótica em que Belushi essencialmente repetiria o papel de Bluto de seu primeiro sucesso, O Clube dos Cafajestes. O filme foi uma comédia mundialmente popular em 1978. Belushi recebeu carta branca para utilizar seu senso de humor grosseiro na criação do anti-herói do filme. Assim, o guloso e preguiçoso Bluto tornou-se o personagem que definiu a carreira de John. O Bluto Blutarsky foi uma bênção e uma maldição, porque ele era todo... eu sou Bluto! Mas isso impedia que as pessoas vissem o verdadeiro alcance do John. Joy of Sex traria um personagem semelhante a Bluto em uma série de aventuras sexuais ingênuas. Eisner quer que Belushi desista de Noble Rod por Joy of Sex. É um acordo para preservar a dignidade de ambos. John evitaria um constrangimento e a Paramount teria o filme que queria. John diz que irá considerar a oferta. Eisner acredita que o negócio está ganho. Mas Belushi não tem intenções de desistir de Noble Rod. Com sua carreira em jogo, ele precisa refletir e pensar em um plano. O que tende a acontecer no uso de drogas é o surgimento de uma sensação de maior capacidade, maior confiança enquanto se está sob o efeito das drogas. Parece que o John tinha a sensação de que a cocaína deixava ele mais criativo. Cada vez mais John Belushi. No mesmo dia, uma mulher chamada Kathy Smith chegou ao bangalô número 3. Em sua bolsa havia um sortimento de drogas. A Kathy Smith era cantora de apoio no Saturday Night Live. Ela usava drogas o tempo todo e ganhava dinheiro vendendo também.
Este é o início de uma maratona de drogas de 4 dias, que irá culminar com a morte de John Belushi. O que eu estou me perguntando agora é, será que a cocaína foi a causa da morte? Apesar de eu acreditar que a cocaína tenha desempenhado um papel, a cena sugere outra coisa. John foi encontrado deitado sob as cobertas, encolhido em posição fetal. Usuários de cocaína geralmente ficam hiperativos. Mas ele foi encontrado em uma posição que sugere a influência de algo diferente de cocaína. Então, baseado na investigação policial, eu não acho que a cocaína tenha matado John. Eu acho que existe outro componente na morte. O que eu achei crucial no relatório da autópsia é que foi feito um teste para Quaaludes. Quaaludes são sedativos potentes, por vezes utilizado indevidamente nos anos 70 e 80. O princípio ativo, metaqualona, deprime o sistema nervoso central. A pressão sanguínea e a frequência cardíaca caem e a respiração desacelera, criando um estado profundo de relaxamento. O fato desse teste ter sido feito mostra que eles realmente achavam que Quaaludes podiam ter tido um papel na morte dele. Cinco anos antes. Judy, a esposa de John, fica tão preocupada com a saúde do marido que em novembro de 1976, ela insiste que ele faça um exame físico em que John lista todas as drogas que utiliza. Além de fumar 3 maços de cigarro por dia, ele admite usar cocaína. Então ele diz ao médico que está viciado em Quaaludes. Não me surpreende que ele usasse Quaaludes como sedativo. Eles combatiam o efeito da cocaína para que ele conseguisse dormir. A questão é que surge um ciclo vicioso em que a pessoa tem que tomar sedativos para dormir, mas também estimulantes para acordar. E eu acho que no caso do John Belushi, esse era o grande problema. Ele era viciado em cocaína e Quaaludes. O médico de John não parece preocupado. Ele dá uma receita para 30 Quaaludes a John. Quaaludes não são só viciantes, mas podem ser bem tóxicos e causam overdose muito facilmente. Então eu tenho que considerar a possibilidade de que uma overdose de Quaaludes tenha matado John Belushi. Mas a autópsia de Belushi revela algo inesperado. O exame toxicológico deu positivo para cocaína, mas negativo para Quaaludes. Então, John não poderia ter sido morto por uma overdose de Quaaludes. Mas a ausência da droga em seu sistema traz mais uma dúvida. Se isso é verdade, por que não foi encontrado? Ele estaria usando outra droga para combater os efeitos da cocaína? Para resolver esse mistério, eu tenho que rever cada momento que levou à morte do John. Terça-feira, 2 de março de 1982. 3 dias antes de sua morte, Belushi convida o chefe do estúdio, Michael Eisner, para encontrá-lo em seu bar favorito, On the Rocks, um clube obscuro em West Hollywood. Eisner espera que Belushi confirme sua transferência de Noble Rot para Joy of Sex. Eisner foi no bar e levou a esposa junto. Mas não é bem a conversa tranquila que ele esperava. O Belushi estava bem agitado e estava bebendo muito. Do ponto de vista psicológico, ele devia estar pensando: esta é minha última chance de convencer ele a fazer o filme. Então, em vez daquilo ser uma negociação, virou uma luta de poder. Aqui é o meu território, não é o seu território. Se Belushi achava que poderia forçar Eisner a produzir Noble Rot, estava enganado. O Eisner falou, melhor eu ir embora, e foi. John tem apenas 3 dias de vida. Quinta-feira, 4 de março de 1982, 10 da manhã. John percebe Noble Rot se tornando cada vez mais distante e decidiu trazer seu agente Bernie Brillstein para as negociações. Eisner concorda com mais uma reunião, desta vez no escritório de Bernie. Bernie Brillstein é um agente experiente. Se existe alguém que pode convencer o estúdio a produzir o roteiro de John, é ele. Em seu último esforço para mudar a opinião do estúdio, John lê uma cena de Noble Rot.
A essa altura, o John era um dos comediantes mais respeitados do mundo e estava acostumado com pessoas dizendo: "Nossa, John, isso é ótimo, que legal, tudo que você diz dá certo." Mas Eisner nem mesmo sorri. Ele não chamou a atenção nem do próprio agente, o Bernie Brillstein, muito menos do Michael Eisner. O projeto em que Belushi apostou sua reputação está morto. A Paramount não quer Noble Rod. Ponto. John precisa dar sua decisão sobre Joy of Sex. Foi um grande golpe pro John. E qual era o método comprovado que ele conseguia para se sentir melhor, mais animado e mais confiante? As drogas. De volta ao Chateau Marmont, Belushi chama sua fornecedora, Kathy Smith. Agora ele tinha que admitir a derrota. E isso deixou ele num estado de espírito vulnerável e perigoso. Após uma semana lutando para salvar seu filme Noble Rot, John liga para a Paramount Studios e concorda em seguir com o plano e atuar em Joy of Sex. Noble Rot acabou e o Dr. Michael Hunter descobriu a dimensão do dano causado pelo colapso dos planos de John. Examinando o relatório, eu encontrei várias marcas de agulha na altura dos cotovelos. Isso muda tudo. Quer dizer que ele aplicou drogas ilícitas direto nas veias. John se expôs à atividade mais arriscada do submundo das drogas com a ajuda de sua fornecedora, Kathy Smith. A Cat, então, aplicou a droga num amigo dele. Então ele lhe disse: "Ei, você pode fazer isso em mim?" E ela disse: "Claro." Sexta-feira, 5 de março de 1982, 6:30 da manhã. John Belushi está bebendo e consumindo drogas há 3 dias, mas a festa está acabando. Ele quer que Smith injete mais uma dose. Após 20 anos de prática, ela se considera uma enfermeira treinada. O motivo das injeções serem na metade do braço é exatamente porque a área é de fácil acesso e as veias são bem mais superficiais, o que facilita a injeção das drogas diretamente nos vasos sanguíneos. E é isso que está na autópsia, marcas de agulha nos 2 braços. Esta é a última injeção que Kathy Smith aplica em John. Ele toma um banho e vai se deitar. Ele diz que sente frio. Então Smith o cobre. Às 8:30 da manhã, Kathy Smith pede o café da manhã. 9:30 da manhã. Após ouvir um chiado estranho vindo do quarto de John, Smith o acorda para saber se ele está bem. Às 10:15, ela checa novamente. Ao ver que John está dormindo tranquilamente, Smith deixa o Chateau Marmont e vai para a cidade com o carro de Belushi. Nunca se saberá o que aconteceu em seguida. Ao 12:30, o personal trainer de John, Bill Wallace, entra no bangalô para entregar uma máquina de escrever. Eu fui até o Chateau Marmont. Eu abri a porta e entrei. Eu disse: "John, hora de acordar." Eu olhei no quarto e vi o John. Ele não se mexia. Belushi não está respirando. Eu sacudi ele. Nada. Então eu virei ele na cama. Na hora eu gritei: "Cara!" Então eu tentei fazer reanimação cardiopulmonar. Não funcionou. O John morreu. John Belushi died today at 33 years old.
Belushi died in a bungalow at the Chateau Marmont Hotel in Hollywood. Um amigo meu ligou e disse: ficou sabendo do John? Eu lembro de ficar em estado de choque. Foi realmente muito triste. Foi trágico e inesperado, porque o John Belushi parecia uma pessoa indestrutível. Por outro lado, a segunda coisa que eu pensei foi, olha, não é de surpreender. A investigação do médico forense Michael Hunter mostrou que John estava injetando drogas nas horas que precederam sua morte. Mas o mistério continua. Que substância matou John Belushi? O relatório da autópsia revela que John Belushi escondia um segredo muito obscuro. Na tarde da sexta-feira, dia 5 de março, o médico forense examinou o corpo de John Belushi no quarto em que ele foi encontrado. O local estava caótico. Remédios controlados, garrafas de vinho, restos de comida e uma mancha no travesseiro onde havia estado o rosto de John. Outra coisa que eu percebi no exame toxicológico é que havia morfina presente no sangue do John. A morfina é um subproduto direto da droga heroína. Essa era a revelação que eu estava procurando. Enquanto o médico ainda estava no local, Kathy Smith, a fornecedora de drogas de Belushi, voltou ao hotel com o carro do próprio Belushi. Ela foi detida imediatamente. No interrogatório da polícia, ela entregou uma colher e uma seringa. O relatório da polícia fala de uma colher com restos de fuligem. Isso significa que alguém preparou uma droga, provavelmente heroína. Durante o interrogatório, ela admite à polícia que tanto ela quanto Belushi injetaram heroína. Mas John consumiu heroína o suficiente para matá-lo? O exame toxicológico mostra um nível de 2,1% de morfina no organismo dele. É um nível bem alto de morfina. Mas será que é o bastante para matar? É preciso interpretar o nível de morfina baseando-se no histórico dele do uso de heroína. Será que ele usava a heroína tempo suficiente para ter uma tolerância maior a essa droga ou ele era um usuário recente? Eu preciso saber mais sobre os hábitos dele. Uma pista que está na autópsia é o fato de que ele fez uma cirurgia no joelho. E isso não tinha chamado antes minha atenção. Essa cirurgia comum para restaurar a cartilagem rompida após John lesionar o joelho pode ter sido o fator crucial que levou à sua morte. Isso pode ser evidência de que ele tinha uma dor crônica e se automedicava por um longo tempo com algo semelhante à heroína. As suspeitas do Dr. Hunter são bem fundadas. John havia confessado para sua esposa, Judy, que havia recorrido à heroína como analgésico e decidido manter o fato em segredo. As pessoas não achavam heroína legal. Não era uma droga recreativa. Ela era vista como a droga de quem perdeu o controle, de quem está à margem da sociedade. Belushi disse a Judy que não gostou de usar heroína e parou assim que o joelho se curou. Mas ele não havia abandonado a droga. E há um sinal disso no relatório da autópsia. Eu vi no relatório que tinha algo estranho no fígado do John. Eles descrevem hiperplasia, ou aumento do nódulo linfático na porta hepática. Isso sugere que ele tinha uma infecção e condiz com os efeitos tóxicos de aplicação intravenosa de heroína a longo prazo. As impurezas na heroína que era injetada fizeram com que seu sistema imunológico reagisse como se estivesse enfrentando uma infecção, causando o aumento anormal dos nódulos linfáticos. Mas o vício em drogas de John Belushi era muito mais grave do que ele jamais revelou. O detalhe crucial que eu vi nesse relatório de autópsia é o fato de que ele não só tinha marcas de agulha, como essas marcas foram testadas e eles encontraram heroína e cocaína nas amostras, indicando que ele usou as duas drogas ao mesmo tempo. Essa era a peça que faltava. Uma injeção de heroína e cocaína aplicada na veia é chamada de speedball. As duas drogas, cocaína e heroína, misturadas na mesma seringa e injetadas ao mesmo tempo, caracterizam um speedball.
Usuários de drogas fazem speedballs porque eles podem causar o estímulo e a euforia da cocaína sem ter os efeitos sedativos da heroína. Kathy Smith admitiu ter injetado 20 speedballs em John. Claro que speedballs são muito perigosos e o John estava se arriscando. Após examinar todas as evidências na autópsia de John Belushi, o Dr. Michael Hunter pode finalmente deduzir como foram os últimos momentos de John. Às 6h30 da manhã, Kathy Smith aplica sua última injeção em Belushi. Quando John injetou as duas drogas, cocaína e heroína, elas afetaram o corpo de dois modos. A cocaína afetou o coração do John, aumentando a frequência cardíaca. E a heroína afetou o cérebro. Ela suprime a função da respiração. A respiração dele diminuiu, mas o coração continuou bombeando sangue para os pulmões. Só que os pulmões não estavam funcionando adequadamente para permitir a circulação, o que causou um edema pulmonar, a acumulação de fluido nos pulmões, o muco que foi encontrado nas vias respiratórias e no nariz. A oxigenação do cérebro diminuiu. E foi essa falta de oxigênio no cérebro que resultou na morte. No fim das contas, podemos considerar que a causa da morte foi o vício em heroína. Em 1986, Kathy Smith foi condenada por homicídio involuntário e sentenciada a 15 meses de prisão. Ele se foi muito cedo. Eu sentia que ele estava prestes a fazer algo incrível. Ele era um grande gênio, criativo. Foi uma grande perda. Não há dúvidas. O John Belushi jogou com a morte naquela noite e ele perdeu. Versão brasileira Vox Mundi. Potato.